A casa dos Harper fervilhava com um burburinho de vozes sobrepostas, o tilintar de copos e risadas forçadas que ecoavam pelas paredes. A família inteira estava reunida em volta da mesa de jantar, um banquete estendido como se fosse o dia de ação de graças. Só que naquela noite, a celebração não era para mim, era para o meu irmão, Ryan. Parabéns, filho! A voz do meu pai ribombou, erguendo-lhe o copo de uísque. Nosso garoto, agora gerente sênior na Wells & Parker, eu disse que você estava destinado à grandeza. Todos aplaudiram, alguns até se levantaram para abraçar Ryan. Minha mãe apertou a mão dele com lágrimas nos olhos, como se ele tivesse acabado de ganhar um prêmio Nobel. Enquanto isso, eu me sentei num canto, meu prato intocado de comida esfriando. Eu também tinha notícias, não eram grandiosas, não do nível de bilionários, mas eram minhas. Meu primeiro emprego, como assistente júnior numa firma respeitada. Eu tinha entrado naquele escritório mais cedo naquele dia com as mãos trêmulas e saído com um contrato na bolsa e um sorriso que eu não conseguia conter. Mas no momento em que tentei falar, minhas palavras se afogaram no barulho da celebração de Ryan. Pai, mãe, comecei, minha voz suave, mas esperançosa. Ninguém se virou. Em vez disso, minha tia se inclinou sobre a mesa perguntando a Ryan: então qual é o aumento? O suficiente para comprar um carro novo. Ryan sorriu, parecendo satisfeito em seu terno impecável. Talvez mais que um carro. Estou de olho no condomínio agora. Risadas percorreram o ambiente novamente. Engoli em seco, minha garganta apertada. Meu peito doía daquela maneira silenciosa que dói quando você sabe que não importa ali. Meu garfo bateu contra o prato enquanto me forçava a comer, apenas para não desmoronar. Mas então, tudo mudou. O som de um carro parando lá fora chamou a atenção de todos. Não era qualquer carro. O ronco profundo de um motor que não pertencia àquela rua suburbana. Pelas persianas, faróis brilhantes cortaram o gramado. Pneus rangeram contra o cascalho e o burburinho na sala vacilou. Quem diabos é aquilo? Meu tio resmungou. Uma limusine preta e elegante parou em frente à nossa casa. O motorista saiu, alto e vestido num terno preto. Ele se moveu com precisão, abrindo a porta traseira e então ele saiu. O bilionário sobre quem todos cochichavam há meses. Ethan Cole, CEO da Cole Enterprises. Ele era jovem, 30 e poucos anos, poderoso de uma forma que preenchia o ar, antes mesmo de ele falar. Sua presença fez o riso morrer instantaneamente, como se ele carregasse o silêncio consigo. Meu pai congelou com o copo a meio caminho dos lábios. A mandíbula da minha mãe caiu. Ryan ajustou o colarinho nervosamente, quase instintivamente se endireitando. Ethan entrou sem hesitação, como se já soubesse exatamente para onde estava indo. Seus olhos penetrantes escanearam a sala uma vez, depois se fixaram em mim. O ar saiu dos meus pulmões. Todos os outros seguiram seu olhar, confusão se espalhando por seus rostos. E então, Emily, Ethan disse, sua voz comandando, mais calma. Eu estive procurando por você. Todos os pares de olhos se voltaram para mim. A garota no canto, a ignorada a noite toda. O sorriso de Ryan vacilou, seu rosto empalidecendo. Minha mãe sussurrou: espera, ele te conhece? O CEO bilionário nem sequer olhou para eles. Ele apenas caminhou em minha direção, estendendo a mão como se aquilo tivesse sido planejado o tempo todo. E naquele momento seus rostos congelaram. A mão de Ethan permaneceu estendida, calma e certa. Levantei-me, o coração batendo forte. A sala estava silenciosa, exceto pela inspiração ofegante de Ryan. Emily Harper, Ethan disse, olhos fixos em mim. Eu vim por você. Meu pai interveio rapidamente, desesperado para redirecionar. Sr. Cole, bem-vindo. Sou Daniel Harper. Este é meu filho, Ryan. Talvez o conheça. Acabou de ser promovido na Wells & Parker.
Ryan deu um passo à frente, sorrindo de forma exagerada. É uma honra, senhor. Nossa firma, na verdade, fez uma proposta para uma sua divisão de logística. Mas Ethan mal olhou para ele. Parabéns, disse ele secamente, então voltou o olhar para mim. Emily, seu memorando chegou à minha mesa, afiado, destemido. Você notou problemas que outros ignoraram. Minha mãe franziu a testa. Memorando? Ethan continuou, ignorando a circuntenção. A Bracken Lyle foi adquirida hoje, o que significa que o emprego que lhe se ofereceram agora está sob a Cole Enterprises. Mas o seu trabalho, aquelas notas que você escreveu, provaram que você vê as coisas de forma diferente. É por isso que estou aqui. Minha tia bufou. Ela nunca trabalhou em corporações. Como ela poderia saber algo sobre operações? O tom de Ethan não vacilou, porque a iniciativa fala mais alto que títulos. Ele fez uma pausa, então acrescentou. Estamos realizando uma sessão estratégica noturna em meu escritório em Austin. Quero ela na sala. Se eu estiver errado, é apenas uma viagem. Se eu estiver certo, é o primeiro passo dela. O silêncio era pesado. Isso não é como carreiras acontecem, meu pai resmungou. Não, eu disse baixinho, surpreendendo a mim mesma. Mas talvez devesse ser. Ryan se inclinou, a voz baixa e venenosa. Você vai nos envergonhar e a si mesma. Encontrei seu olhar. Ou talvez não. Ethan não me salvou. Ele apenas esperou, medindo. Esse silêncio me deu o impulso. Peguei minha bolsa, vesti minha jaqueta e passei por Ryan. Lá fora, a porta da limusine se abriu como se estivesse esperando apenas por mim. Os assentos de couro da limusine eram mais macios do que eu imaginava, mas eu mal conseguia respirar. Minhas mãos se retorciam no colo, enquanto Ethan se sentava à minha frente, perfeitamente calmo. As luzes da cidade piscavam pelas janelas fumê, cada uma me fazendo sentir mais longe da casa que acabara de deixar. Você parece nervosa, ele disse finalmente, sua voz firme, sem zombaria. Estou, admiti. Não entendo por que você me quer naquela sala. Nunca estive em reuniões corporativas. Não pertenço a executivos. Ethan se inclinou ligeiramente. É exatamente por isso que quero você lá. Pessoas que acham que pertencem geralmente param de ver as rachaduras. Você não carrega os pontos cegos delas. Apertei as palmas das mãos contra os joelhos, tentando me aterrar. Mas e se eu travar? E se eu disser algo estúpido? Então você aprende, ele disse simplesmente. Mas pelo que li, você não trava. Você faz perguntas que as pessoas evitam. A confiança em seu tom fez meu peito apertar. Ninguém jamais falara de mim daquela maneira. Nem meus pais, nem meu irmão. A limusine entrou numa garagem subterrânea. Guardas de segurança nos deixaram passar instantaneamente. O motorista abriu a porta e minhas pernas tremeram ao sair. Aquilo era real. Dentro do elevador, o silêncio se esticou até que Ethan falou novamente. Hoje à noite não se trata de provar seu valor para mim. Trata-se de provar que você não encolherá quando finalmente tiver uma chance. A porta deslizou, revelando um escritório aberto e iluminado. Quadros brancos cobertos de anotações, uma tela grande exibindo alertas vermelhos e 4 pessoas em pé ao redor de uma longa mesa. Eles olharam para cima no momento em que Ethan entrou. Então seus olhos se voltaram para mim. Equipe, Ethan disse bruscamente. Esta é Emily Harper. Ela é o motivo pelo qual chamei esta sessão. A sala ficou imóvel. Uma mulher, olhos penetrantes, cabelo puxado para trás firmemente, cruzou os braços. Ela é quem escreveu aquele memorando. Sim, Ethan respondeu. E hoje à noite quero que ela fale livremente. Minha garganta apertou, mas dei um passo à frente, o coração martelando. Por toda a minha vida, eu tinha sido a sombra silenciosa à mesa. Agora, pela primeira vez, todos os olhos estavam em mim. E ninguém na sala parecia pronto para me dispensar. A mulher com os braços cruzados me estudou como se estivesse pesando
toda a minha existência em 5 segundos. Sua voz era firme, cortante. Meu nome é Alicia Vega. Eu cuido da supervisão de operações. Temos um problema em tempo real em Jacksonville. Incidente com empilhadeira. Ninguém se machucou. Mas os quase acidentes estão se acumulando. A diretoria está pedindo ou uma correção de política cara de cima para baixo ou algo mais rápido. Diga-me, o que você faria? A pergunta me atingiu como um soco. Meu pulso acelerou, todos os pares de olhos esperando. Eu podia sentir as palavras de Ryan ecoando na minha mente. Você vai nos envergonhar e a si mesma. Forcei-me a respirar e caminhei mais perto da tela. Fileiras de números piscavam em vermelho, mostrando horários, turnos e incidentes. Lembrei-me do que escrevi no meu memorando às 2 da manhã. Minhas mãos tremendo, me perguntando se alguém jamais leria. Engoli. Vocês não têm um problema com empilhadeiras, eu disse lentamente. Vocês têm um problema com pessoas. Mesmo corredor, mesmo turno, não é aleatório. É cultura. Se vocês escreverem uma nova política, ela será simplesmente ignorada. Vocês precisam das vozes certas naquele chão de fábrica. Alice ergueu uma sobrancelha. Vozes. Sim. Quem é seu líder de linha mais respeitado? Aquele em quem os trabalhadores confiam sem que lhes digam. Houve uma pausa, então Alicia respondeu instantaneamente. Kesha Turner, 10 anos de casa, conhece cada centímetro daquele chão. Então por que ela não esteve nas suas últimas 3 reuniões de segurança? Perguntei, apontando para uma coluna de nomes. O analista de moletom piscou, rolando seu tablet. Ela tem substituído um supervisor doente enterrado em papelada. Exatamente. Voltei-me para o grupo. Vocês tiraram sua âncora do chão quando mais precisavam da voz dela. Esse silêncio criou o padrão que vocês estão vendo. Por um momento, ninguém disse nada. Então a boca de Alicia se curvou no mais tênue dos sorrisos. Ela não está errada. O homem de paletó inclinou-se para a frente. Mesmo que isso seja verdade, como consertamos isso sem gastar dinheiro com consultores? Coloquem Kesha de volta no chão imediatamente, eu disse, minha voz ganhando força. Juntem-na com quem tem influência informal, aqueles que escrevem apelidos nas folhas de ponto. Não adicionem regras, comecem com reuniões noturnas nos corredores, 3 noites seguidas, depois pulem uma. Mantenham-nas curtas, baseadas em histórias. E deixem Kesha mencionar os quase acidentes pelo nome. Sem culpa. Então deixem os influenciadores contarem essas histórias. Se o padrão mudar, vocês terão movido a cultura sem gastar milhões. O analista soltou um assobio baixo. Isso é diferente. Os olhos de Alicia permaneceram em mim. Mais aguçados agora, mas não com dúvida. Com aprovação. Ela está certa. Você muda o comportamento através de histórias, não de memorandos. É exatamente o que eu teria sugerido se a diretoria não estivesse respirando no nosso pescoço. A expressão de Ethan não mudou, mas seus olhos me diziam tudo. Ele não estava surpreso. Ele esperava que eu ficasse naquele fogo e não me queimasse. O cara das finanças pigarreou. E se não funcionar, então você estará de volta onde começou, respondi. Mas pelo menos vocês saberão se o problema é sistêmico ou cultural. Isso vale o risco. A sala murmurou baixinho. Anotações foram feitas, cabeças assentiram, e pela primeira vez na minha vida, eu não me senti como a garota quieta no canto. Senti-me como alguém que pertencia à mesa. O ar naquela sala de conferências com paredes de vidro parecia pesado, carregado com algo que eu nunca tinha experimentado antes. Não era apenas o zumbido dos laptops ou o cheiro forte de marcadores de quadro branco, dos quadros cobertos de diagramas meio apagados. Era o peso das pessoas olhando para mim, não como uma presença de fundo, mas como alguém que valia a pena ouvir. Alicia finalmente quebrou o silêncio. Seus braços não mais cruzados, mas com as mãos nos quadris. Ela está certa.
Se não mudarmos a cultura, as políticas apenas mascararão o problema. Estaremos de volta aqui em 2 meses. O analista, Marco, digitava furiosamente, números piscando em sua tela. Se medirmos a redução de quase acidentes por seção do chão e plotarmos contra os nós de influência, saberemos em dias se o método dela funciona. O homem com as mangas arregaçadas recostou-se, estudando-me. Ele estava cético desde o início, e eu ainda podia ver a dúvida em seus olhos, mas estava mais suave agora, relutantemente respeitosa. Você está nos dizendo para apostar na continuidade operacional com base na palavra de, sem ofensa, uma assistente que ainda nem começou nem o primeiro dia. Senti minha garganta apertar, mas antes que eu pudesse falar, Ethan o fez. Seu tom era frio, mas cortante como navalha. Ela não está apostando, ela está analisando. Há uma diferença. O homem abriu a boca, mas Ethan o interrompeu com um leve inclinar de cabeça, sua voz calma, mas absoluta. Você teve anos de experiência e perdeu isso. Ela não teve, e viu. Isso não é uma aposta, é clareza. Tentei controlar minha respiração. Minhas mãos ainda tremiam sob a mesa, mas minha voz carregou quando eu disse: não espero que me entreguem autoridade, espero que testem a ideia. Se falhar, falhará, mas se funcionar, vocês salvarão vidas e milhões. Alice assentiu. Eu vou com isso. Tragam Kesha de volta para o círculo. Vou garantir que ela esteja na próxima reunião da meia-noite. E se isso mudar o chão de fábrica, saberemos que não foi sorte. Ethan se inclinou para a frente, finalmente juntando as mãos na mesa. Isso está resolvido. Emily, mais alguma coisa? Engoli em seco, escaneando a tela novamente. Meus olhos captaram um alerta menor piscando na borda do painel. Certificações de fornecedores adiadas. Meu pulso acelerou. Sim, eu disse cuidadosamente. Vocês não podem ignorar essa lacuna de conformidade, mas não a divulguem agora. Se o chão de fábrica pensar que é sobre pranchetas e papelada, eles vão se desligar. Resolvam isso silenciosamente enquanto resolvem a cultura abertamente. Se fizerem as duas coisas ao mesmo tempo, elas entrarão em conflito. Alicia sorriu. Ela é afiada. Eu gosto dela. O homem das finanças suspirou, passando a mão pelo rosto. Tudo bem. Faremos do jeito dela, mas se isso der errado... Não vai! Ethan interrompeu, seu tom final. A sala entrou em movimento. Marco disparou e-mails. Alicia pegou o telefone dando ordens. O ar parecia elétrico agora, como uma máquina ganhando vida. E através de tudo isso, eu fiquei ali, incrédula, meu peito doendo de quão surreal aquilo parecia. Ethan se levantou, sinalizando que a reunião havia terminado. Mas antes de sairmos, Alicia me parou. Ouça, Emily, ela disse, sua voz mais baixa, menos cortante. Não desperdice isso. Pessoas como nós geralmente são ignoradas até que o prédio já esteja em chamas. Você teve a coragem de falar antes que o fogo se espalhasse. Isso importa. Continue fazendo isso. Assente, minha garganta embargada. Obrigada. Enquanto Ethan e eu voltávamos para o elevador, dei uma olhada em mim mesma no vidro. A mesma jaqueta jeans, a mesma garota nervosa, mas eu não parecia mais invisível. Parecia alguém entrando em algo que eu nunca ousara sonhar. A viagem de volta na limusine foi mais silenciosa. Ethan não preencheu o silêncio com conversas fiadas. Ele me deixou sentar em meus pensamentos, e era quase insuportável quantos pensamentos eu tinha. Finalmente perguntei: por que eu? Você poderia ter escolhido alguém com diplomas, anos de experiência, pessoas já polidas para isso. Seus olhos me encararam firmemente, porque o polimento esconde rachaduras. Você não as esconde, você as olha. Isso é mais raro do que você pensa. O carro parou em frente à casa dos meus pais. As luzes ainda estavam acesas. Sombras se moviam lá dentro. Meu estômago afundou, sabendo exatamente o que me esperava. Quando o motorista abriu minha porta, hesitei.
Minhas pernas pareciam pesadas, mas a voz de Ethan me parou. Lembre-se, Emily, você não lhes deve explicações. Você deve a si mesma prova. Assenti e saí. Lá dentro, a sala de estar estava como eu a deixara, mas mais fria. Meu pai estava com o copo ainda na mão, minha mãe rígida ao lado dele, Ryan andando de um lado para o outro como um animal enjaulado. A atmosfera da festa havia evaporado para um silêncio espesso e sufocante. "Onde você esteve?" Meu pai exigiu, sua voz afiada. Você tem ideia de como aquilo pareceu, sair correndo na frente de todos como se fosse importante? O olhar de Ryan cortou-me. Você se acha especial agora? Ele está apenas te usando, Emily. Pessoas como ele não levam garotas como você a sério. Você vai arruinar o nome da nossa família, agindo como se pertencesse ao mundo dele. Minha tia interveio, sua voz pingando desdém. Tentamos te criar humilde, e é isso que você faz, se jogar para homens poderosos. As palavras queimavam, mas algo dentro de mim havia mudado naquela noite. Endireitei os ombros, sentindo a força da reunião ainda zumbindo sob minha pele. Ele não veio aqui por vocês, eu disse suavemente olhando para Ryan. Ele veio aqui por mim. A sala congelou. O rosto do meu pai se contorceu. Os lábios da minha mãe se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez na minha vida, eles pareceram perturbados. E pela primeira vez na minha vida, eu não tive medo do silêncio deles.